Pois é, irmãos, é desta maneira. É desta maneira, irmão. Se você for analisar o evangelho de hoje, o evangelho de mais de 40 anos atrás, 30 anos atrás, as pessoas de hoje, elas têm um tremendo linguajar, né? Uma tremenda liberdade para pregar o evangelho, um tremendo conhecimento da palavra, né? E consegue ganhar multidões. Consegue ganhar multidões. Muitas pessoas se dão muito bem no evangelho. Muitas pessoas se levantam no evangelho de hoje. Mas o evangelho de antigamente, vocês há de concordar, que convertia muito mais as pessoas. As pessoas pregoavam a verdade, as pessoas pregoavam e apresentavam Cristo, apresentavam Deus, né? Sem muita fábula, né? Apresentavam Deus de tal forma que... E não era muito culto para pregar a palavra de Deus, para anunciar o evangelho, até porque naquela época, de mais de alguns anos, de 40 anos atrás ou mais, grande parte do povo era analfabeto, mas dava lugar para Deus trabalhar no coração, ouvia o que é de Deus, porque a palavra de Deus diz: quem ouve a palavra de Deus é de Deus, apregoavam com sinceridade, com amor, né? E quando elas iam pregar, elas falavam claramente, todos há de concordar com isso, que ela falava claramente: só tem dois caminhos, se você não aceitar Cristo, vai para o inferno. Só tem o céu ou o inferno, não tem outro caminho. Cristo te ama, Deus te ama, Deus tem uma obra na tua vida. Então as pessoas, elas pregoavam com uma simplicidade tremenda. E as pessoas buscavam se santificar na presença de Deus de coração. Claro que sempre houve problemas, né, de um com o outro, porque o inimigo, ele não vai deixar a terra virar um paraíso, nem mesmo as igrejas vai deixar virar um paraíso. É onde ele vai acusar, é onde ele vai perseguir, é onde ele vai tentar desanimar, é onde ele vai tentar envergonhar, né? Vai levantar tribulação contra o povo, vai fazer de tudo para que a pessoa venha desistir de estar na presença de Deus. Mas essas pessoas continuaram firmes na presença de Deus. Hoje, as pessoas têm mais acesso ao conhecimento, mais acesso ao estudo, mais condições para pregoar para tudo quanto é lado, mais tecnologia, mais poder aquisitivo, mas pouco resultado na conversão do sentido de amar o teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Cristo disse: amará teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E fazendo esses dois mandamentos, você cumpre toda a lei. E Cristo não é mentiroso, e Cristo é o sacerdote fiel, e Cristo é o sacerdote acima de Moisés. Muda o sacerdócio, muda os costumes. Livro de Hebreus, que Deus colocou Cristo acima de todos, né? Moisés, a palavra fala aí, lá no livro de Hebreus, que Moisés foi fiel como aquele que cuida da casa, mas maior do que aquele que cuida da casa é o dono da casa, né? Que é Cristo, né? E a casa somos nós, onde Cristo habita. Não é verdade? Então, nesse sentido, é que está a diferença. Antigamente, era poucos recursos, mas o povo tinha mais amor. Fazia festa, quando o povo aceitava Cristo. Sentia no coração a missão cumprida. E os que aceitavam sentiam no coração e realmente via a diferença. Hoje, não é tão assim.
Que quando o irmão chega numa igreja, o outro já vê como um concorrente. Né? Quando o irmão começa a congregar, começa a pregar, começa a louvar, outros já começam a sentir inveja, deixa o inimigo tomar conta, se levanta. E isso não tem nada a ver com Deus. Isso aí é sentimento do inimigo para afastar as pessoas de Deus. E o amor tem se esfriado muito nesses últimos tempos. E é bíblico. Não é só teoria, palavras minhas ou de qualquer outra pessoa. É bíblico. Palavra de Cristo, que nos últimos tempos o amor esfriaria. Né? E muitos trairiam uns aos outros, né? Irmão contra irmão. E as pessoas, ainda assim, com todos esses ensinamentos de Cristo, dão lugar para o inimigo trabalhar na vida deles. Dão lugar para acabar com o amor, acabar com a fé, acabar com a esperança. Mas uma coisa é certa, aqueles que permanecem na presença de Deus nunca serão confundidos e nem condenados. Nunca serão confundidos e nem condenados. Quem prega que aqueles que servem a Deus de coração, que aqueles que creem em Cristo fielmente, está sujeito a perder a salvação e ir para o inferno, é mentiroso. É mentiroso. A salvação é pela graça, pelo amor de Deus, pelo sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Porque Cristo é o fiel e o verdadeiro, que cumpriu toda a obra. E a Bíblia ainda nos fala: filhinhos, não pequeis, mas se pecarmos, tens um advogado, Jesus Cristo. E Cristo nunca perdeu uma causa, nunca abandonou uma alma. Cristo é o fiel e verdadeiro amigo, não é como o homem, que vai julgar pelo que você faz, que vai te ajudar pelo interesse, que quando o perigo chega ele te abandona, quando a dificuldade chega ele vira as costas. Não, Cristo é como um verdadeiro amigo que vai até o fim. É o único amigo. É Cristo, o único amigo é Deus. No mundo não tem amigo, tem amizade. Amizade nós temos. Agora eu quero ver quem é um amigo de verdade para dar a vida pelo outro. Tem? Cristo dá a vida e deu a vida pelos amigos. Cristo deu a vida para salvar, ainda que nós estávamos errados, ainda que nós não tínhamos conhecimento, mas Cristo deu a vida e Deus deu o Filho dele para que pudesse salvar o mundo. Então, irmãos, confia em Deus. Não saia da presença de Deus por causa desse ou daquele, por causa de acusação, por causa de palavras do inimigo. O homem é salvo pela fé em Cristo Jesus. Se você começar a dar ouvido ao homem nos tempos de hoje, vai se tornar apenas vamos se dizer assim, um adébito do inimigo para derrubar o teu irmão. Não faça isso. Confie em Deus. E não se ligue. Não se destrua por causa de interesses materiais, carnais. Não deixe a inveja, o ódio, o rancor, a tristeza e a mágoa invadir teu coração. Porque o amor esfriaria nos últimos tempos. Mas se você tiver fé, o amor permanece para sempre.